Uma tropa de paraquedistas americanos é lançada atrás das linhas inimigas para uma missão crucial. Mas, quando se aproximam do alvo, percebem que não é só uma simples operação militar e tem mais coisas acontecendo no lugar ocupado por nazistas. Hoje vamos recapitular o filme chamado Operação Overlord, de 2018. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, um esquadrão de paraquedistas tem a missão de destruir uma torre de interferência de rádio montada pelos alemães em uma antiga igreja. À medida que o avião se aproxima do local-alvo, o sargento Hansen, líder do esquadrão, entra na área principal da aeronave para definir alguns lembretes antes de pousarem. Ele faz seu discurso final aos soldados antes de retornar à cabine. Centenas de aviões e navios dirigem-se para a França, e neste momento tudo o que os combatentes podem fazer é esperar e torcer pelo melhor. À medida que se aproximam do local, explosões surgem em seu caminho, mas a aeronave consegue evitá-las. As explosões pioram e os outros aviões ao lado deles caem. As balas vindas de baixo penetram no avião, causando mortes entre os integrantes do esquadrão. O avião pega fogo e alguns soldados caem fatalmente para trás. Alguns dos soldados sobreviventes conseguem saltar da aeronave. O sargento empurra Boyce para fora. Alguns minutos em queda livre, finalmente ele cai em um lago. Saindo da água, ele pega sua arma e corre para a floresta. No caminho para encontrar outros soldados, Boyce encontra o sargento cercado por soldados alemães. Boyce quer ajudar o sargento, mas Ford sai de trás de Boyce para detê-lo. Ambos os soldados testemunham a execução de seu líder, e Ford explica que a missão deve ser cumprida. Eles continuam a caminhar mais fundo na floresta, onde ouvem pessoas se aproximando. Os soldados sobreviventes se revelam, e todos compartilham um momento de alegria no reencontro. Muitos deles continuam avançando pelo campo, na esperança de encontrar mais soldados americanos. Um deles dá um passo em falso e aciona uma mina terrestre. Alguns minutos depois, Boyce recupera a consciência e caminha com cuidado para um local seguro. O grupo faz uma pausa na caminhada e se depara com um animal morto que é difícil de identificar. Um barulho distante chama a atenção deles. Eles aguardam os passos e conhecem uma garota chamada Chloe. Ela corre com medo dos americanos, mas eles a alcançam e a mantêm sob a mira de uma arma, onde ela é forçada a conduzi-los a uma antiga igreja. Todos eles vão para a vila onde fica a igreja e, na entrada, Ford ordena que Boyce fique de olho em Chloe enquanto eles verificam o local. A vizinha de Chloe acorda e a denuncia aos guardas alemães por ter saído depois do toque de recolher. Os guardas começam a surgir, fazendo Boyce se esconder e encontrar uma maneira de ficar fora de vista deles enquanto inspecionam Chloe, que consegue escapar. Voltando ao grupo, ela deixa-os refugiar-se na casa dela. Chloe vive com seu irmão de 8 anos, Paul, e sua tia, que foi desfigurada por experimentos nazistas que ocorrem na igreja. Os soldados instalam-se no minúsculo sótão, onde reúnem as armas e aprimoram o seu plano. Ela avisa ao grupo que eles não podem ficar na casa dela por causa das inspeções frequentes, mas Ford diz que eles só precisam de 4 horas, então ela concorda. Depois que Tibbett e Chase partem para verificar o local de encontro programado, uma patrulha nazista da SS, liderada pelo capitão Waffner, visita Chloe. Ele coage Chloe a ter relações sexuais com ele. Depois que ela se recusa a ceder, ele chama seus homens para dentro para verificar o sótão depois de ouvir um barulho. Felizmente, Paul bloqueia a entrada, passando uma bola de beisebol para o soldado alemão, que cospe nela e a devolve para ele. Para alívio de Boyce e Ford, os soldados alemães descem depois de quase pegá-los. Waffner ameaça mandar Chloe para a igreja para ser consertada se ela não fizer amor com ele. Sem escolha, ela deixa Waffner tirar vantagem dela com evidente desgosto no rosto. Boyce não pode ignorar isso e interrompe Waffner, que agora está sob a mira de uma arma. Ford o joga na parede e incapacita o alemão. Ford ordena que Boyce vá para a torre da igreja. Pela floresta, Boyce segue até uma entrada próxima para esperar o momento perfeito para entrar. Tentando chegar ao ponto de encontro para procurar Tibbett e Chase, Boyce vê um caminhão cheio de pessoas com corpos desfigurados e quase à beira da morte. Um projeto que faz experiências em humanos para a guerra é orquestrado pelo Dr. Schmidt, chefe da experimentação em civis franceses e soldados alemães mortos. Ele vai ao local para ver os testes que falharam serem queimados com um lança-chamas. Confuso sobre as intenções por trás dos experimentos, Boyce caminha pela floresta escura. Um caminhão de soldados alemães passa, fazendo-o se esconder na beira da estrada. Um cachorro agressivo aparece.
Eventualmente o persegue, não lhe deixando escolha a não ser entrar no caminhão carregando cadáveres para a igreja. O caminhão chega à igreja e 2 soldados descarregam o veículo. Isso dá a Boyce algum tempo para escapar e entrar na torre. Ele chega a uma seção subterrânea da igreja, que parece uma prisão. Ele ouve ruídos abafados de pessoas presas em pequenas celas e se esconde quando 2 inspetores chegam. Curioso sobre o som estranho vindo da cela, ele espia e vê um híbrido de humano e criatura. Mais a fundo, ele descobre uma sala de operações de rádio, mas também um laboratório onde os alemães realizam várias experiências com os moradores locais, envolvendo um soro misterioso e um grande poço cheio de alcatrão preto. Ele então vê seringas colocadas sobre uma mesa e consegue uma para levar uma amostra para Ford. Não muito longe de onde está, ele ouve uma voz pedindo ajuda. Disposto a descobrir, Boyce abre uma cortina e vê uma cabeça sem o corpo pedindo ajuda. Ele sai e descobre que Rosenfeld está amarrado a uma cama que ele tenta libertar, mas é interrompido quando os médicos alemães chegam. Ele vê um soldado morto recebendo uma injeção de soro, mas é ineficaz. Então eles se desfazem de seu corpo. Boyce puxa uma agulha enorme de Rosenfeld para salvá-lo e libertá-lo. Ambos utilizam uma tumba para encontrar o caminho para sair da igreja. Quando Boyce e Rosenfeld voltam para a casa de Chloe, Tibbett e Chase já voltaram. Boyce mostra o soro a Ford, e eles perguntam a Waffner sobre isso. Waffner se recusa a explicar o que o soro faz, mesmo quando Ford o tortura. Enquanto o esquadrão se prepara para atacar a igreja, Waffner tenta escapar e fatalmente atira em Chase. Os outros chegam e imobilizam o alemão. Boyce, tendo visto um homem morto supostamente ressuscitado pelo soro no laboratório, injeta a seringa em Chase. Em questão de minutos, Chase se levanta e está em ótimas condições. Além disso, ele fica mais forte após a injeção, o que confunde todos na sala. Depois de algum tempo, Chase sofre mutação, seu corpo se desfigura lentamente e ele se torna violento. Seus olhos ficam vermelhos, como se ele estivesse prestes a se transformar em algo, mas Ford atira nele com sua arma. Waffner então revela que o soro pode transformar soldados mortos em soldados mutantes, tornando-os semelhantes a zumbis. Enquanto eles discutem isso, Chase se levanta. Antes que ele pudesse atacar alguém, Boyce o derruba no chão e bate em sua cabeça até a morte. A comoção é o momento perfeito para Waffner escapar despercebido. Ele desce do sótão e agarra Paul ao sair. Um grupo de soldados alemães vem em seu socorro e faz Paul como refém. Um tiroteio começa e a patrulha é morta, e Ford atinge um tiro na metade do rosto de Waffner. Chloe persegue o veículo do exército, mas não consegue, então ela corre até Boyce em busca de ajuda. Disposto a ajudar Chloe a recuperar seu irmão, ele se recusa a seguir as ordens de Ford, dizendo que sua missão é mais do que apenas pôr fim aos experimentos humanos. Ford concorda hesitantemente com o plano depois de Boyce garantir que ele pode liderar o grupo dentro da igreja. Na igreja, Waffner injeta-se com 2 doses do soro. Pensando que isso iria curar suas feridas em um instante, um olhar sinistro vem dele sem qualquer sinal de dor. Enquanto isso, eles planejam entrar na igreja em uma parte isolada da floresta. Eles atribuem tarefas a todos que se dividirão durante a missão. Para iniciá-lo, Chloe se mostra aos soldados alemães, que a perseguem pela cidade. Eles tentam atirar nela, mas ela consegue correr pela floresta, sendo perseguida por um soldado até uma ponte próxima. O soldado, pensando que encurralou Chloe, desce da moto para atacá-la. Porém, ao ser derrubada no chão, Chloe solta uma risada. Então Ford derruba o soldado. Em seguida, eles usam o soldado que amarraram com explosivos para entrar na igreja. Após a explosão ferir vários outros soldados, Rosenfeld e Tibbett lançam um ataque frontal como distração, enquanto Ford, Boyce e Chloe entram na base pelos esgotos. Os soldados são alertados de que estão sob ataque de um pequeno grupo de americanos. Lá dentro, Boyce e Ford cumprem sua missão de explodir o local, enquanto Chloe se recusa a esperar e corre em busca de Paul. Em um corredor, ela mantém 2 soldados sob a mira de uma arma e atira em um deles após não revelar o paradeiro de seu irmão. Na sala de comunicação, Ford esfaqueia um soldado no pescoço por trás para definir cronômetros como parte do plano para explodir o local. No subsolo, o soldado leva Chloe até uma cela para enganá-la de que seu irmão está lá. Boyce chega até Chloe antes que ela leve um tiro do soldado alemão. Ao sair, eles veem o zumbi arrastar o soldado para dentro da cela para devorá-lo.
O mais discretos possível, eles chegam ao laboratório, onde depois de algum tempo Paul chama pelo nome de Chloe. Ela se reúne com seu irmão e eles encontram o caminho para a saída. No entanto, Chloe é arrastada de volta para a sala por um zumbi mutante. Paul foge de volta para a vila enquanto Chloe distrai o zumbi atirando nele. Ela consegue acertar na cabeça, mas os ferimentos parecem ineficazes para retardá-lo. O zumbi a persegue pelo corredor, mas ela finalmente encontra um dos lança-chamas e queima o zumbi até a morte com ele. Wafner encontra Ford plantando explosivos na torre de rádio. Ele o joga no chão e prepara um plano sinistro. Enquanto Boyce planta explosivos na parte central do laboratório, o Dr. Schmidt aponta uma arma para sua cabeça e ordena que ele siga suas ordens. Ele ataca o médico de volta e eles brigam. Schmidt tenta esfaquear Boyce, mas ele não tem sucesso e é morto. Enquanto isso, Tibbett e Rosenfeld foram perseguidos e encurralados pelos defensores da base. O tiroteio dura algum tempo até que Paul corre para o meio do campo de batalha. Preocupado com a segurança do menino, Tibbett é ferido enquanto protegia Paul de tiros. Chloe aparece e mata os alemães restantes e corre para seu irmão. Em outra parte da base, Wafner, agora mutado e possuindo força sobre-humana e resiliência, domina Ford e empala-o em um gancho de carne. Wafner revela que o soro foi feito usando os corpos dos moradores para destilar o antigo poder do Alcatrão Preto, que vinha correndo sob a aldeia há séculos. O objetivo era criar soldados imortais e invencíveis para servir o Reich. Boyce aparece e abre fogo contra ele, mas Wafner o joga pela sala. No meio disso, Ford se solta de um gancho de carne e se injeta com uma dose de soro para curar suas feridas instantaneamente. Ciente das consequências, ele se sacrifica para deter Wafner e o perfura pelas costas. Ambos lutam ferozmente entre si. Embora Ford não consiga derrotá-lo, no entanto, ele consegue rolar um tanque de oxigênio até os pés de Wafner, que Boyce então atira. A explosão faz Wafner cair no poço de Alcatrão. Boyce se aproxima de Ford para ajudá-lo a se levantar, mas ele se tranca lá dentro ao passar pela saída. Ele ordena que Boyce o deixe para trás e detone os explosivos na torre, acreditando que nenhum dos lados deveria possuir o soro. Depois de algum convencimento, Boyce segue suas instruções pouco antes de Ford detonar os explosivos no laboratório, matando tudo que tiver vivo naquele lugar. Boyce ajusta o cronômetro para os explosivos na sala de comunicações e foge, enquanto a igreja e a torre de interferência desabam atrás dele, enterrando o laboratório e o resto do edifício. O resto dos moradores se reúne do lado de fora enquanto o rádio anuncia a vitória das forças aliadas na guerra. Boyce se reúne com seus amigos do lado de fora. Mais tarde, Boyce se reporta a um oficial comandante sobre a missão. Ele dá crédito a Ford por ser a razão de seu sucesso. O comandante pergunta a Boyce sobre os rumores de um laboratório subterrâneo na igreja. Boyce nega ter visto qualquer coisa que valha a pena desenterrar. O oficial aparentemente aceita sua história e informa que eles serão transferidos para a terceira companhia. Ele agora acredita que os zumbis mutantes e os experimentos humanos devem ser mantidos desconhecidos. Ou então mais pessoas sofrerão o mesmo destino das cobaias que falharam. Espero que tenham gostado. Até a próxima.